Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom, hoje nós vamos finalizar o nosso conteúdo de Linguística 1. Vamos falar, então, da linguística da enunciação de Benveniste, ok? Bom, a enunciação. Ferdinand de Saussure, ao afirmar que a língua é forma e não substância, criou um objeto para a linguística, que deveria ter uma vírgula. A língua vista como um sistema de signos linguísticos em que cada um significa em relação a todos os outros. A língua assim entendida pode ser descrita a partir do momento que se consegue reconhecer as regras de seleção e combinação desses elementos do sistema. Emily Benveniste, partindo da visão de Saussure sobre língua, constatou elementos que ficaram de fora dessa análise feita por Saussure. Benveniste ele chama a atenção, então, para a necessidade de se fazer uma distinção entre as condições de emprego das formas e as condições de emprego da língua, pois tal distinção é importante na medida em que implica uma outra maneira de ver as coisas, tá? Uma outra maneira de descrever, uma outra maneira de interpretar. Bom, Benveniste ele propõe que é preciso prestar atenção para as condições de emprego da língua, e não apenas nas suas formas. Então, ele está preocupado com como se utiliza a língua, ok? Como um sistema abstrato que desconsidera o sujeito falante. Não é para se considerar mais assim, não é para considerar a língua como um sistema abstrato. Ou seja, ele traz uma outra maneira de descrever e interpretar a linguagem humana. Bom, a partir das formulações de Benveniste, podemos dizer que a linguística inaugura a teoria do discurso, né? Que o discurso é a linguagem posta em ação, a língua assumida pelo falante. Tá? Conforme Fiorin, outro autor, há duas teses centrais para qualquer teoria do discurso. O discurso seria embora obedeça às coerências da estrutura, é da ordem do acontecimento, ou seja, da história. Tá? Então, o discurso está ligado à história. E não há um acontecimento fora dos quadros do tempo, espaço e pessoa. Então, o discurso ele vai fazer parte de um acontecimento dentro da história. Tá? E aí a história, a gente não está falando de história do passado, etc., da história, de algum contexto. Tá? E aí também precisamos ter um tempo. Vai acontecer em um tempo, em um espaço e com pessoas. Tá? Ainda que não se esteja negando que há uma estrutura linguística, o discurso é um acontecimento. E só pode ocorrer num dado momento da história. É isso que a gente está explicando aqui. Tá? Ele cria efeitos de sentido que não aquele colado a um significante. Tá? É imprescindível que se investigue o contexto histórico, o espaço e os atores envolvidos no processo do discurso, para que se entenda a linguagem como o discurso é feito. Aqui também é legal a gente perceber quando a gente estudou um pouco de filologia, porque lembra que a gente fala sobre o anacronismo, que a gente precisa se colocar no lugar daquela época? É justamente isso aqui também, tá? Dentro de um contexto histórico, dentro de um tempo, dentro daquela situação com aquelas determinadas pessoas. Por que aquele discurso era feito daquela forma? Tá? É legal a gente voltar também a fazer uma busca assim, na memória sobre esse tópico. Bom, Benveniste está mostrando como é bem diferente ver a língua em seu emprego, tá? E não como um sistema abstrato dos signos linguísticos, ok? E é por afetar completamente a língua que ele propõe um outro conceito, a enunciação. Bom, o conceito de enunciação ele foi trabalhado por diversos autores, inclusive Benveniste trabalhou por 40 anos com esse conceito. Não de uma forma de só ir trocando termos, etc., mas porque foi evoluindo, o conhecimento dele foi evoluindo. Então, como a ciência evolui, a linguística é uma ciência, então esse conhecimento ele vai evoluindo, ele começa a ver algumas coisas diferentes, tá? Aqui nós vamos trabalhar com a primeira definição que ele traz. A enunciação é este colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização. E aqui a gente já começa a ver uma diferença, porque ele fala que a enunciação é colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização. Parece que ele está falando da fala, ao contrário do que Ferdinand de Saussure
prega nas suas teorias, ok? Ele entende que a língua não é um sistema que existe fora da prática humana. A língua, entendida como enunciação, só pode ser analisada em uso, ok? Em uso. Benveniste ele desloca o conceito de língua de Saussure, tá? É necessário haver sujeitos, ou seja, um eu que enuncia e um tu que é o enunciatário, ou seja, quem escuta. Esses sujeitos existem numa dada situação, num espaço e num tempo, tá? Os sujeitos envolvidos no ato enunciativo, então, apropriam-se da língua e a atualizam quando estão utilizando, tá? Então, por exemplo, apropriar-se da língua quer dizer que o sujeito ele seleciona o signo linguístico que ele quer usar dentro das possibilidades que ele tem, ele escolhe o que ele quer usar. E atualizar a língua é trazer, é exprimir alguma coisa que deve ser compreensível a ambos, tanto a quem fala quanto a quem escuta naquela situação, naquele momento em que eles estão ali inseridos. A fala para Saussure nada mais é do que a atualização do sistema da langue. Vocês lembram disso? Saussure anuncia aquilo que Benveniste radicaliza, as implicações de pensar a atualização, o acontecimento dessa fala. Benveniste ele traz já um outro conceito, ele já se preocupa como a língua é utilizada, ou seja, ele traz o conceito que ele se preocupa como é falado, né? Para delimitar esse objeto, né, no caso a fala, Saussure teve de operar um gesto de abstração da linguagem verbal, tirando dela tudo que é acidental, heterogêneo e mutável, a fala. Então, Saussure, quando vai tratar da língua, ele estuda a língua, mas ele retira a parole, a fala, ele retira a fala. Perdão. A fala, para Saussure, corresponde a tudo aquilo que fica de fora numa análise linguística, pois ela está no campo do individual. E aqui a gente começa a entender o contraponto que Benveniste traz, porque é justamente o que Benveniste estuda, que é o individual, né? Por outro lado, quando falamos da enunciação, já partimos de um ponto bastante diferente, um ponto de vista diferente, o que é a linguagem verbal. Tá? Assim, vários elementos que ficaram de fora da análise estrutural saussuriana agora são levados em consideração. A língua, entendida nos termos de Benveniste, não é uma estrutura abstrata, mas é uma realização, é um acontecimento. A língua só existe quando ela é emitida por um sujeito enunciador. E esse sujeito também não é um abstrato, não é uma abstração, tá? Ele é um sujeito inserido num determinado momento histórico, dentro de um espaço físico, ok? São essas condições específicas de anunciação que vão trazer aqui esse movimento. O locutor que mobiliza a língua, o que quer dizer, qual é a sua relação com a língua, que vai determinar as escolhas que ele vai fazer, a pessoa que está ouvindo, ok? Uma vez que a enunciação é da ordem do acontecimento, é essencialmente histórica, logo, uma enunciação nunca é reproduzida de forma idêntica. Vocês podem perceber, se eu gravar essa aula novamente, vai ter uma diferença muito... Mesmo que eu não mude nada nos slides, vai ter uma outra conotação. Eu vou explicar de outra forma, eu vou trazer de outra forma, porque a enunciação ela acontece naquele momento, ok? E ela é o que? Atualizável, beleza? Bom, num ato enunciativo concorrem vários fatores, e Benveniste destaca 3. A realização vocal da língua, tá? Que são os sons da fala, a gente está tratando da fonética, né? Todo ato enunciativo é um ato acústico, tá? 2, o mecanismo da produção do ato enunciativo, que é ver como o sentido se forma em palavras, tá? E que ele considera aqui, os autores desse material inteiro consideram como a parte mais difícil de ser explicada, tá? E 3, a enunciação em sua realização. Na enunciação, consideramos sucessivamente o próprio ato, as situações em que ela se realiza, os instrumentos de sua realização. O ato individual, pelo qual se utiliza a língua, introduz, em primeiro lugar, o locutor como parâmetro nas condições necessárias da enunciação. Antes da enunciação, a língua não é nada além do que a possibilidade da língua. Quer dizer, existe a língua,
Mas se ela não é trabalhada, se não é executada, se ela não é usada, ela é só uma possibilidade. Vamos pensar aqui no nosso guarda-roupa. Nós temos diversas blusas. Elas são blusas, elas estão lá, mas ela só vai ter utilidade quando eu vestir. E aí ela me serve, tá? E aí ela passa a ser uma blusa, tá? Até então ela é uma possibilidade, até então ela é uma opção, ok? Depois da enunciação, a língua é efetuada em uma instância de discurso que emanava de um locutor, como uma forma sonora, que atinge ao ouvinte e que suscita uma outra enunciação de retorno. Ou seja, digamos que vocês estão aqui, ó, frente a frente comigo. Eu vou falar alguma coisa, vocês vão ouvir, vocês vão responder. É isso aqui, é o caminho da comunicação que Benveniste está falando, tá? Aqui. Bom, o ato da enunciação como acontecimento que só pode se dar numa dada situação por um sujeito enunciativo. Sem esse sujeito, não há enunciação, mas apenas a possibilidade. Bom, só o sujeito, só quem está falando, pode atualizar essa língua latente. Por isso, Benveniste ele fala da apropriação por parte do sujeito, né? Há uma apropriação tanto de procedimentos de ordem do acidental, quanto de procedimentos de ordem do necessário. Ele mostra como que, ao se apropriar da língua, o locutor, ao mesmo tempo, institui um outro. O que isso quer dizer? Ele está falando sobre o fato de que o uso da linguagem já pressupõe a alteridade. Quer dizer o quê? Que toda enunciação já reconhece a existência de um outro. Por exemplo, ao fazer uma aula, quer dizer que eu tenho pessoas que estarão assistindo a essa aula, ou então não seria feita, ok? Então, eu tenho os alocutários, aquele para quem as palavras são dirigidas, ok? Então, o eu, no caso daqui, nesse momento, eu sou o locutor, e quem está assistindo a aula é o alocutário, que é para quem eu estou fazendo a aula, ok? Bom, a língua possui marcas linguísticas que remetem à enunciação, como eu, ele, lá, aquele, tá? Essas expressões são chamadas deíticas, tá? Como este, aqui, aquele, ok? Pois apontam para um objeto ou ser no mesmo momento de sua enunciação. Porém, no momento da enunciação é que essas palavras vão ganhar sentido. Então, na frase, este é o meu cachorro, o pronome este só ganha sentido quando ele é enunciado. Fora isso, ele não é nada, digamos assim. Tá? A gente conhece essas marcas linguísticas, essas instâncias linguísticas, como pronomes pessoais ou como pronomes demonstrativos, tá? E aí, Benveniste ele coloca essas instâncias como indivíduos linguísticos, tá? Na medida em que remetem a indivíduos, como pessoas, lugares, objetos, dando à luz pela enunciação de um indivíduo. Então, aquela é minha casa, este é meu amigo, ele é meu pai, ela é minha mãe. Então, passa a ter o sentido dentro da enunciação. Tá? Como uma repetição nunca é mera repetição, que é o que eu disse, se eu gravasse essa aula novamente, seria completamente diferente, eles são recriados a cada nova enunciação. Além das pessoas e dos deíticos, Benveniste cita as formas temporais como criaturas de um locutor que produz uma enunciação, ou seja, os tempos verbais onde a forma presente é aquela do momento da enunciação. Então, da enunciação procede a instauração da categoria do presente. Então, a enunciação procede o presente. Da categoria do presente nasce a categoria do tempo. Então, o presente é propriamente a origem do tempo, dentro desse contexto aqui. E é a enunciação que dá a existência a essa classe de signos. O eu, o tu, o lá, o aqui, o agora, o já, por exemplo, ok? A partir do pensamento original de Benveniste, os estudos da linguagem passam a observar e descrever as categorias da enunciação. Então, nós temos categoria de pessoa, categoria de tempo e categoria de espaço. Categoria de pessoa, eu vou ter o locutor, né? Quem fala, o alocutário, quem ouve, tá? Nós teremos também a categoria de tempo,
né, que será o tempo do agora, o hoje, neste momento, o tempo passado, a meia hora, ontem, quando cheguei, semana passada, tempo futuro, amanhã, depois desta aula, depois de amanhã, outro dia, ok? E a categoria de espaço, aqui nesta sala, no Rio de Janeiro, no Nordeste, na Suíça, em Brasília, beleza? E aqui a gente pode, por exemplo, pensar que são adjuntos adverbiais de lugar, de modo, de lugar, de tempo, ok? Bom, muitos outros desdobramentos deveriam ser estudados no contexto da enunciação, tá? Deveriam ser consideradas alterações lexicais que a enunciação determina, a fraseologia, que é a marca frequente, talvez necessária da oralidade. Seria preciso também distinguir a enunciação falada da enunciação escrita, onde a enunciação escrita se situa em dois planos, o que escreve e se enuncia ao escrever, e no interior da sua escrita ele faz os indivíduos se enunciarem. É igual quando a gente está lendo um livro. A gente lê um livro, o autor o escreveu, nós somos os leitores, mas nós entramos na história. Então, nós estamos ali nos enunciando. Amplas perspectivas se abrem para a análise de formas complexas do discurso a partir do quadro formal esboçado aqui, né? A partir desse quadro que a gente mostrou. Bom, Benveniste ele percebe o quanto sua percepção sobre a língua é prolífica, o quanto essa visão de linguagem pode ser desdobrada em outras análises linguísticas. Mas, para dentro do nosso curso de Linguística 1, é tudo que a gente precisa ver até agora, que ele contrapõe o sistema de Lang e Parole de Saussure, e ele traz o foco para a fala, ele traz o foco para a parole. Ele mostra que a língua só existe na hora que a gente consegue vê-la em ação, vamos colocar assim, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Deixa o seu like, curte aí, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!